A origem da cerimônia em memória dos ancestrais falecidos. O Senhor teve o trabalho de enviar-me, por meio de um mensageiro, uma doação de um tô de arroz polido, branco como a neve, um recipiente de bambu com óleo denso, semelhante ao saquê envelhecido, e 1000 moedas. Isso em razão de eu ter realizado uma cerimônia em homenagem aos seus familiares falecidos. Fiquei profundamente emocionado com o conteúdo de sua carta. A cerimônia em memória dos ancestrais falecidos originou-se das tentativas do venerável Magdalena de salvar a mãe, Shodai Nyo, que, devido ao karma de ganância e avareza, caiu no mundo dos espíritos famintos por um período de 500 existências. No entanto, ele falhou em tornar sua mãe um Buda. A razão disso é que, pelo que ele próprio ainda não era devoto do Sutra do Lótus. Por isso, não conseguiu conduzi-la ao estado de Buda. Na Assembleia do Pico da Águia, que durou 8 anos, Magdalena abraçou o Nam-myoho Renge-kyo e, como resultado, tornou-se o Buda Tamalapatra, fragrância de sândalo. Nessa ocasião, a mãe dele também se tornou Buda. O Senhor também perguntou sobre fazer oferecimento aos espíritos famintos. No terceiro volume do Sutra do Lótus consta: suponha que alguém vindo de uma terra açoitada pela fome, de repente se depare com farto banquete de um rei. Essa passagem está explicando que os 4 grandes ouvintes da voz, os quais haviam alcançado uma capacidade intermediária, ainda não conheciam nem a manteiga clarificada, mas, quando esse sutra foi exposto, eles se deleitaram com essa raridade pela primeira vez, e em consequência disso satisfazeram o coração a muito faminto. Portanto, quando fizer oferecimentos aos espíritos famintos, deverá recitar essa passagem do sutra, bem como o Nam-myoho Renge-kyo, para o repouso deles. De maneira geral, existem 36 tipos de espíritos famintos. Os espíritos famintos que têm formato de caldeirão são os que não possuem olhos nem boca. Se quiser saber que tipos de causa eles cometeram no passado para que recebessem esse efeito, há uma resposta. Enquanto estavam neste mundo, cometeram atos como atacar outras pessoas na calada da noite ou roubar. Os espíritos famintos que se alimentam de vômito são assim chamados porque comem o que as pessoas vomitaram. A causa para tal efeito é semelhante à mencionada acima: roubaram alimentos dos outros. Os espíritos famintos consumidos pela sede são os que bebem a água que as pessoas oferecem com devoção filial aos falecidos pais. Os espíritos famintos possuidores de bens são aqueles que bebem a água dos cascos de cavalos. Isso porque, quando estavam vivos, não compartilhavam seus bens nem os alimentos que possuíam. Os espíritos famintos desprovidos de bens são aqueles que desde o nascimento nunca ouviram falar em comida nem bebida. Os espíritos famintos, devoradores da lei, são pessoas que renunciam ao mundo para propagar o budismo. Eles acreditam que, se propagarem a lei, os outros os respeitarão, e, por ambicionarem fama e lucro, eles vivem tentando mostrar que são melhores que os outros. Além disso, não ajudam os demais seres humanos, nem se preocupam em salvar os próprios pais. Esses tipos de pessoas são conhecidos como espíritos famintos devoradores da lei, que usam os ensinamentos budistas para satisfazer os próprios desejos. Quando observamos os clérigos de nossa época, vemos que alguns recebem oferecimentos, mas não os compartilham com ninguém. No Sutra do Nirvana, eles são descritos como sacerdotes que agem como cães. Na próxima existência, renascerão na forma de demônio com cabeça de boi. Conhecemos também pessoas que, apesar de aceitarem oferecimentos na frente de outras, como são gananciosas, elas jamais o compartilham. Em suas próximas existências renascerão na forma de demônio com cabeça de cavalo.
Além disso, alguns praticantes leigos ignoram a importância de oferecer orações a seus pais falecidos que, por terem caído no inferno ou no mundo dos espíritos famintos ou dos animais, estão sofrendo agonias insuportáveis. Esses praticantes vestem roupas suntuosas e se alimentam com fartura. Possuem gados, cavalos e serviçais com grande quantidade e divertem-se à vontade. Os pais desses indivíduos devem invejá-los e censurá-los. Mesmo entre os sacerdotes, são raros os que oram pelo repouso dos seus pais e mestres no aniversário de falecimento deles. Com certeza, os deuses do sol e da lua e as divindades terrenas devem estar irados e indignados com eles, acusando-os de ingratos. Embora possuam forma humana, são como animais. Também deveriam ser chamados de bestas com cabeça humana. Quando penso que erradiquei infalivelmente esse obstáculo do karma e no futuro seguirei para a terra pura do pico da águia, ainda que várias perseguições recaiam sobre mim como uma tempestade ou como nuvens pesadas, uma vez que ocorrem para o bem do Sutra do Lótus, tais perseguições não parecerão de forma alguma sofrimentos. Aqueles que se tornaram discípulos e seguidores leigos de Nichiren, especialmente a falecida mãe do senhor Myoho, cujo aniversário de falecimento ocorre no 12º dia deste mês, são os devotos do Sutra do Lótus e meus aliados leigos. Como sua mãe poderia ter caído no mundo dos espíritos famintos, ela se encontra agora na presença dos Budas Shakyamuni e muitos tesouros e também dos Budas das 10 direções. Talvez todos estejam exclamando: então, esta é a mãe de Shijokingo, cumprimentando-a e elogiando-a com carinho e alegria. E ela deve estar dizendo a Shakyamuni: que filho maravilhoso eu tenho. O Sutra do Lótus afirma: se houver bons homens e boas mulheres que, ao ouvir o capítulo Devadatta do Sutra do Lótus, da Lei Maravilhosa, acreditem no Sutra e reverenciam-no com um coração puro, não abrigando dúvidas ou indecisão. Esses jamais cairão no mundo do inferno, dos espíritos famintos ou dos animais e nascerão na presença dos Budas das 10 direções. E no local onde nascerem, irão ouvir constantemente esse sutra. Se nascerem entre seres humanos ou celestiais, desfrutarão uma alegria indescritivelmente extraordinária. E se for na presença de um Buda, será um nascimento por transformação. A partir da flor do lótus, a frase "boas mulheres" aparece nessa passagem do sutra. Se essa referência não for a falecida Myoho, a quem poderia ser? No sutra também consta o seguinte: este sutra é difícil de manter. Se alguém puder mantê-lo, ainda que por pouco tempo, ou certamente me alegrarei, assim como todos os outros Budas. Uma pessoa que age assim conquista a admiração dos Budas. A admiração que tenho por sua mãe conta pouco, mas o sutra atesta que ela conquistou a admiração dos Budas. O Senhor deveria pensar: que encorajador, que reconfortante, e assim se dedicar à fé com toda sinceridade. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Com profundo respeito, Nichiren, no 12º dia do 7º mês. Resposta a Shijokingo.